Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Pela primeira vez aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Solange Freitas, do União Brasil, comemora o primeiro projeto que virou lei. Neste bate-papo no podcast da Alesp, a parlamentar explica que foi ouvir as pessoas autistas para redigir esse PL que institui o protocolo individualizado de avaliação para os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que inclui o transtorno do espectro autista em todas as escolas da rede pública. Questões relacionadas ao câncer feminino também estão na pauta da deputada. Estou muito feliz, Primeiro projeto aprovado, em 7 meses de mandato. E é um desafio muito grande, porque o projeto foi criado a partir da escuta dos autistas, Eu não ouvi as mães, nem os profissionais, eu ouvi os autistas. E o projeto foi escrito por mim, pela minha equipe e junto com o autista, pela preocupação dele do que ele vivenciou a vida toda no ambiente escolar. Hoje ele faz, o Arthur, que me ajudou a escrever, hoje ele faz faculdade de medicina na Unimes em Santos. Mas ele disse que ao longo da vida vários problemas tiveram na sua jornada na educação e alguns amigos não conseguiram permanecer. Ele fala, Solange, fala muito em inclusão, mas e a permanência dessas pessoas na sala de aula? Não se falava nisso. Então criamos o PIA, que a gente está chamando, que é o Protocolo Individualizado de Avaliação. O autista, quando vai fazer a matrícula na escola ou na universidade, e isso vale tanto para as instituições públicas e particulares, ele vai ter esse protocolo e ali ele vai colocar as preocupações dele ou as necessidades dele. Então, porque, por exemplo, para alguns alunos, em vez de fazer uma prova, se eles não conseguem fazer a prova, não poder trocar por um trabalho ou ele ter mais tempo para fazer a prova, é só uma alteração, algumas mudanças na aprendizagem, nas atividades e nas avaliações para fazer com que a vida dele na sala de aula seja menos custosa, porque quando eles passam por um problema, se ele não consegue fazer a prova em 1 hora, por exemplo, toda vez que ele for fazer a prova, aquilo vai criar uma angústia nele e ele vai acabar desistindo por sempre passar por aquilo. Então, a ideia é fazer com que eles permaneçam na sala de aula com pequenos cuidados que dá para ter no dia a dia. Bom, agora está em fase de regulamentação. Então, Sim. Quais são os desafios agora para essa nova etapa? Bom, a gente sabe que leis tem um monte por aí, mas muitas não são executadas, nem saem do papel. Já são leis, estão regulamentadas, mas não saíram do papel. Então, nosso desafio já marcamos uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado, para a gente ver como isso vai ser implementado no Estado e para depois fazer discussões também para como isso vai acontecer em todo o Estado, nas escolas particulares também. Então, a gente quer ajudar as instituições de ensino a fazerem com que a lei seja cumprida. Bom, tem um outro tema que acaba aparecendo em diversos outros projetos e também atuações, que é em relação ao câncer. E a gente passou agora do Outubro Rosa e tem 2 projetos aqui que eu destaco. Queria que você falasse um pouquinho deles também, que um institui a Semana de Conscientização e o outro inclui a micropigmentação reconstrutiva de mama no SUS. Então, como é que são esses projetos? Em que fase eles estão aqui de tramitação? Meu segundo projeto de lei também está tramitando em regime de urgência, que é a Semana de Conscientização e Prevenção do Câncer nas Comunidades. Foi criado depois que nós vimos as pesquisas que mostram que dentro das comunidades as pessoas acreditam muito em fake news quando a informação é sobre o câncer, não se cuidam, até pelas dificuldades que têm de conseguir marcar exames e consultas, acabam se descuidando e acreditando em fake news e não fazendo o tratamento e nem buscando esse tratamento. E aí, no caso, por exemplo, do câncer de mama, quando você descobre no estágio inicial, tem 95% de chance de cura, é muito grande. Então, a gente quer fazer com que mais mulheres, por exemplo, façam os exames, se cuidem, tomem os cuidados necessários até para evitar a doença. Nós fizemos um projeto piloto em São Vicente, onde eu moro, dessa semana, deu muito certo para mostrar para o Estado, olha só, a importância dessa semana, o que a gente conseguiu fazer, e o Estado não vai pagar mais do que ele já tem os custos dele, porque ele vai poder fazer parcerias com os municípios, com as instituições privadas, para que essa semana seja toda focada na prevenção e também em exames dentro das comunidades. Nós vamos até as pessoas que hoje não têm acesso a
a essas informações, a esses exames. A gente fez um projeto de lei da micropigmentação, porque algumas mulheres, ao fazerem a cirurgia da mama, acabam perdendo o bico, né? E aí, o que essa micropigmentação faz? É como se fosse uma tatuagem, só que fica perfeitinho o bico, né? A partir de um trabalho da Aline, que já faz isso com muitas mulheres e faz inclusive para algumas mulheres de graça, quando elas não conseguem pagar. E aí aquilo me chamou a atenção, poxa, para aumentar a autoestima dessas mulheres. Só que muitas não têm condições de pagar. Então, é para que o Estado possa oferecer esse serviço para as mulheres que perdem o bico e aí fazer a micropigmentação e elas saírem um pouco melhores dessa condição depois de passar pela cirurgia. Eu até ia falar dessa questão, né, que você trouxe, da autoestima, porque às vezes tem essa mudança, a gente sabe que os seios numa mulher acabam sendo aí uma questão muito importante, muito impactante na autoestima, né? E esse trabalho especializado, essa questão da reconstrução, de fazer uma micropigmentação, acaba sendo um trabalho especializado que uma pessoa com menos condições não vai ser a primeira coisa que ela vai procurar quando ela tiver um câncer, né? E por eu ter passado pelo câncer de mama, eu não precisei de nenhum desses artifícios, porque eu não precisei retirar a mama, eu fiz o quadrante, como chamam. Então, mas muitas mulheres precisam, né? Ou retiram a mama, ou perdem o bico. Então, eu tenho lutado muito para que as mulheres tenham acesso aos exames e elas possam poder fazer o tratamento no tempo certo, né? Eu sempre falo, né? Eu tive a sorte de ter o plano de saúde, eu quero que as mulheres que não tenham essa oportunidade, que elas tenham a chance de fazer o tratamento no tempo certo. Bom, tem aqui também uma outra proposta, né, que a MTU deve implementar, então, banheiros nas estações do VLT na Baixada, uma proposta, na verdade, que foi apresentada por você pelo seu mandato. Então, como é que surgiu essa necessidade? Foram os usuários que vieram te procurar? Como é que foi? Olha, desde os meus tempos de repórter, como jornalista, quando o VLT começou a funcionar entre Santos e São Vicente, não eram nem os usuários que pediam ajuda, eram os funcionários, porque eles não tinham onde ir ao banheiro, né? Eles têm aquela carga horária deles, mas não tinha um local para ir, nenhuma estação tem banheiros. A gente fez várias reportagens na época, eu vim como deputada, cheguei a fazer reuniões no começo do mandato com a MTU, não havia nenhuma proposta e nessa última reunião que eu tive com eles, finalmente, eles disseram que vão fazer esse estudo, já devem estar fazendo, né, para poder ver onde eles podem colocar os banheiros. É pensando nos usuários também, mas principalmente nos funcionários do VLT. Até porque ele está sendo ampliado. Está na fase 2 em Santos, está sendo ampliado, e a fase 3 já começou, que é para a área continental de São Vicente. Então, ele vai ser muito maior, mais extenso, e os funcionários têm que ter um local, pelo menos, para ir ao banheiro, para poder beber água, né, um local adequado para eles. E agora a MTU falou que está fazendo esses estudos, não deve colocar em todas as estações, mas em algumas vai ter banheiro. A gente falou um pouquinho de projetos já muito importantes, mas o que já foi possível concluir e quais são os planos para os próximos? Olha, eu estou muito feliz aqui no Contrabalho, eu nem imaginaria que eu ficaria tão feliz em ser deputada, em poder fazer esse trabalho pela população, porque eu consigo fazer um pouco do que eu fazia como jornalista, né? A gente ouve as pessoas, né? Cobra quem tem que cobrar, e a gente faz isso como deputada também. Eu vou nas comunidades, converso com as pessoas, ouço as reclamações, fico cobrando, cobro o governador, cobro os secretários, cobro todo mundo. E a gente pode ainda criar leis para melhorar a vida dessas pessoas, e as nossas decisões aqui na LESP, em aprovar ou não projetos, também interferem na vida dessas pessoas, né? Então a gente tem que ter muita consciência nesse trabalho, né? Mas os projetos de lei apresentados, as indicações, os pedidos que foram feitos e aqueles que foram atendidos, me dá a certeza de que a gente, se fizer um bom trabalho, se a gente trabalhar pela população, a gente consegue ajudar muitas pessoas. O que eu tenho feito, minha estratégia? Eu apresento o projeto e apresento a indicação também, porque o projeto eu sei que vai tramitar, vai demorar, mas já apresento a indicação para ver qual é a resposta do governo do estado e se de repente algum secretário ou o próprio governador olha aquela proposta como importante para ser executada naquele momento. E a gente briga também, marca reunião, briga. Tem alguma coisa que você falou muito dessa questão, né, de que o trabalho de deputada e o trabalho de jornalista acaba sendo muito semelhante, porque ouve as pessoas, vai atrás, cobra. Então,
ter tido essa experiência tão grande como jornalista te ajudou, então, a executar esse trabalho agora como deputada? Muito, porque ao longo de 30 anos como jornalista, eu sempre fui de rua, né? Eu não gostava de ficar na redação, não gostava de ficar no estúdio, gostava de ir para a rua. E você imagina 30 anos trabalhando em emissoras de televisão, vendo o dia a dia das pessoas, os problemas, as formas como prefeitos resolviam ou não os problemas, como enganavam ou não a população. Foi uma indignação que me trouxe para a política. Então, isso hoje me dá muito mais base para eu fazer essa luta, para eu lutar pelas pessoas e para me fortalecer mais na busca de ajuda também para conquistar isso. Então, a gente sabe quais são os problemas, né? Sabe aonde buscar e eu vou para cima, não tenho medo, cobro, independentemente de onde eu estou, se apoio ou não o governador, o importante é a gente apoiar a população. Então, sem medo, né, a gente vai para cima. Quando é coisa boa, a gente vai junto com o governador. Quando a gente entende que não é tão bom para a população, a gente vai junto com a população. E eu estou muito feliz com esse trabalho. Tem outro projeto aqui que tem sido polêmico, que é a PEC que o governador já enviou, pretende enviar, acho que ele já enviou, na verdade, pelo que eu vi recentemente, que faz ali, deixa flexível os recursos, né, a porcentagem de recursos que são obrigatórios na educação, na saúde. Então, que pode pegar ali 5% dos recursos obrigatórios para educação e passar para a saúde. Então, queria saber como é que você vê essa proposta. Eu sou favorável, eu li o projeto todo, né, para ver se eu era favorável ou não. Conversei com profissionais da educação para entender a visão deles também. Eles me mostraram favoráveis também ao projeto, porque, na verdade, no estado de São Paulo é diferente dos municípios. Os municípios precisam investir 25%, o estado 30%. E houve algumas mudanças na lei que fizeram com que a educação gaste menos em alguns aspectos, porque tiveram algumas alterações. Então, quando a gente fala em 5%, 25% na educação vai estar garantido. E não quer dizer que esses 5% vão todo para a saúde, né? Eles vão ser flexíveis. E o que a gente vivenciou na pandemia foi que a saúde precisa de muita ajuda e são necessários os investimentos. 12% do orçamento é muito pouco ainda. Então, precisa de mais dinheiro. Eu acho que não vai prejudicar a educação. Os pontos apresentados no projeto mostram também que a educação não vai ser prejudicada com essa mudança. Então, eu sou favorável ao projeto. E eu ouvi os profissionais da educação também para ter essa garantia, né? Eu queria ouvir a visão deles. Eles disseram que eles veem com bons olhos esse projeto. Qual que foi? Eu achei interessante isso, porque outras coisas, né, outros entrevistados, às vezes, que a gente ouve, nem sempre eles trazem aqui essa perspectiva também dos educadores, dos profissionais. Então, os educadores, de forma geral, eles também não veem o trabalho deles sendo prejudicado se isso passar adiante. Porque, assim, como eu falei, assim, eu não quero ser um boneco de manobra, né? Eu não estou aqui na Lesp para ser uma deputada que vai ser manobrada. Então, tudo que eu vou fazer, eu estudo e ouço as pessoas que manjam disso, né? Que entendam disso, né? A gente vai estudando, né? Como jornalista, quando a gente vai falar de qualquer assunto, a gente não estuda bastante, porque assim, você não vai, de repente, fazer uma reportagem de economia e você vai ter que ouvir várias pessoas para entender de economia, né? Então, é isso que eu estou fazendo como deputada também. A Sabesp, eu fui tentar entender com os profissionais, as pessoas ligadas à empresa, ligadas a essa área de saneamento, de água, e também para esse projeto eu fui ouvir os educadores. E eles me mostraram, eu tenho até a pontuação, devo fazer uma fala na Lesp nos próximos dias sobre isso, que eles pontuaram por que eles entendem que a educação não vai ser prejudicada. Porque uma coisa é que, às vezes, alguns deputados que a gente vê aí da oposição só criticam, né? Então, assim, você tem que pesar os dois lados. O que a gente viveu na pandemia e o problema que a gente tem na saúde hoje, a gente precisa tirar dinheiro de algum lugar e tem que tirar aonde menos perde. E como o Estado já gasta mais em educação do que os municípios, por que não remanejar essas verbas? E foi feito um estudo para não prejudicar o governo. A gente também tem que ver que o governo fez um estudo para ver se não prejudicaria. E o governo anunciou também o SUS paulista, que é muito bom. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, acho que
eu estudei tudo, ouvi as pessoas envolvidas e acho que a melhor forma é ir a favor desse projeto. Bom, recentemente a gente teve um projeto que foi votado aqui que simplifica a regularização de débitos inscritos na dívida ativa e que tinha ali também uma emenda que anistiou as dívidas pelo uso irregular de máscaras durante a época da pandemia. Essa emenda, o projeto, uma grande parte aqui da casa, quando a gente via no plenário, era favorável, mas essa emenda acabou aí travando um pouco as discussões porque a oposição era muito contrária. Então, queria saber como que você vê esse projeto. O projeto do governador é muito bom, porque esse parcelamento é bom para as pessoas que tinham uma dívida muito grande e não iam conseguir pagar nunca. É bom também para a arrecadação dos municípios e do Estado. Agora, o artigo 36 da anistia das multas, ainda bem que foi votado separado, porque eu fui totalmente contra. O meu voto foi não, porque assim, absolutamente não dá para você ser favorável quando numa época de pandemia, as pessoas morrendo, muita gente deixou de tomar o cuidado com a sua própria vida e com a vida das outras pessoas. Foram multadas. Teve gente que cometeu a irregularidade, foi multada, reconheceu o erro e pagou. Agora, quem não fez o que tinha que ser feito, quem não teve cuidado com a saúde dos outros, com a vida dos outros, que não atendeu às determinações das autoridades e nem pagou a multa, ou seja, tudo errado, agora você vai dar anistia para essas pessoas? Então, eu achei um absurdo nós termos aprovado esse artigo 36, mas infelizmente a maioria venceu, mas eu fui totalmente contra. Bom, queria uma avaliação, então, do diálogo do Executivo aqui com a Alesp. A gente tem aí um novo momento na política paulista com um governador que, pela primeira vez aí em quase 30 anos, não é do PSDB. Ele também não era aqui do Estado, mas conhecia algumas pessoas. Então, algumas pessoas têm reclamado um pouco do diálogo, outras têm elogiado, também têm falado que ainda tem esse momento aí, né, que ele ainda está entendendo aqui como é que faz justamente essa conversa, essa parceria, né? Então, queria uma avaliação sua, como é que tem sido esse diálogo com o Executivo? A gente tem que entender, e às vezes tem pessoas que só criticam por criticar, mas tem que entender também o processo de conhecimento. E eu tiro por mim, eu estou no meu primeiro mandato e é tudo uma construção. Eu, a minha equipe, a gente está aprendendo como é que a casa funciona, a gente está aprendendo a interpretar um projeto de lei, a gente está entendendo como que a gente faz as emendas, como que a gente aplica isso. Então, nós estamos numa fase de conhecimento. O governador também, é a primeira vez que ele governa um estado, né? E ele é uma pessoa muito técnica também. Ele também está aprendendo. Às vezes dá cabeçada sim, tem algumas coisas que deu cabeçada. Esse artigo 36 para mim foi uma cabeçada do governo. Não deveria ter apresentado isso nunca. Mas assim, a gente tem que dar um voto de confiança, né? Os projetos de lei que ele apresentou até hoje, eu fui a favor de todos, né? O artigo 36 eu fui contra, mas porque eu entendo que ele está indo no caminho certo. Eu acho que no geral está indo bem. Dá umas cabeçadas? Dá. Mas a gente dá um voto de confiança porque ele também está aprendendo, também está no início de mandato, né? Também quer acertar. Ele não quer errar, ele quer acertar. Então, eu acho que a gente tem que estar junto, né? E quando a gente não concorda, a gente vai para cima também, como eu tenho feito. Retomamos o assunto da educação aqui no podcast. Em 2023, houve um aumento de 50% nas denúncias de violência escolar no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, a deputada Marina Elou, da Rede, considera o tema gravíssimo, em que não só os alunos são vítimas, mas os professores e funcionários também andam com a saúde mental abalada. De olho nisso, ela quer implantar a cultura de paz no sistema de ensino. A gente não pode deixar de olhar para isso, olhar para a segurança das escolas, dos nossos alunos, olhar para a construção de uma cultura de paz, para a saúde mental dos nossos alunos como prioridade. Bom, até no início do mandato, né, final do mandato passado também, a gente falava muito sobre essa questão, até porque foi bem lá naquele momento que a gente teve aqui o ataque na escola Tomásia Montoro. Você falou agora da cultura de paz. Então, como, na visão do seu mandato, do que vocês defendem, até do que vão defender nesse evento, qual que deve ser a postura das políticas públicas em relação às escolas? Como promover essa cultura de paz no ambiente escolar? A gente não consegue combater a violência com mais violência. E daí, aqui não sou eu dizendo, da minha opinião, são diversos estudos acadêmicos no mundo inteiro que comprovam que violência só atrai mais violência. Que quanto mais a gente vai para um caminho de
grade, um caminho de restrição, um caminho de espaços violentos, mais a gente atrai e constrói a violência. E para isso a gente precisa ir pelo outro caminho, da construção de uma cultura de paz. A gente viu que na época dos ataques a gente teve muitos deputados que se mobilizaram com o tema. É realmente muito grave, não tem nada mais precioso na vida de uma mãe, a sua mãe, do que a vida dos nossos filhos. E a escola é o lugar que a gente mais quer que eles estejam seguros, que eles não estão com a gente não tem como protegê-los. Então a gente sabe que é um tema que mexe com emoções, mas não é a gente colocar controle de metal, não é a gente colocar a polícia dentro da escola, não é a gente colocar a segurança armada dentro da escola, não é a gente reforçar esse clima de medo que vai combater a violência. O que a gente precisa fazer é construir cultura de paz, espaço de acolhimento, espaço de conversa, espaço de saúde mental para os nossos alunos. E a senhora mesmo falou, né, sobre essa questão ter dado uma reduzida aí. Então, precisa trazer de volta aquela coisa de falar para não esquecer. E aí, essa é a intenção do evento? A segurança dos nossos alunos, das nossas crianças, não pode depender de algum caso de estarem na mídia ou não. E a gente sabe que ainda que a gente tenha saído do campo de visão de todo mundo, violências específicas, a gente tem graves problemas acontecendo com a nossa juventude. A saúde mental pós-pandemia, as capacidades de socialização, os medos, as relações ainda estão muito delicadas. Os professores têm sofrido muito com uma responsabilidade de, além educar, além da aprendizagem, de cuidar desse emocional, de cuidar desse ambiente de segurança. E a gente precisa, como sociedade, colocar isso como nossa prioridade. Por isso que esse evento agora continua sendo extremamente relevante. Não tem mais nada mais relevante do que a segurança e a vida das nossas crianças e dos nossos alunos. E a gente vai continuar trabalhando por isso. Aproveitando um pouco até essa questão que a gente está falando de meio ambiente, o mandato tem muito essa questão forte. Recentemente a gente tem visto muitos alertas em relação à temperatura. Como que vocês veem essa questão e se aqui em São Paulo tem alguma coisa que a Alesp especificamente, ou o estado de São Paulo especificamente, consegue fazer para talvez iniciar esse debate, ou não iniciar, mas para continuar esse debate, e alguma política pública que faça com que isso seja evitado, com que esses recentes alertas e toda hora um novo alerta, todo mês um novo alerta, eles diminuam ou pelo menos reduzam? Pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja de fato sustentável, ou seja, que dê conta da nossa profunda pobreza, da nossa desigualdade, mas também olhe para preservar o meio ambiente, gerar valor do meio ambiente, entender os impactos do meio ambiente na nossa vida, é um desafio, na minha opinião, de todo mundo. De todo mundo que está vivo, de todo mundo que está fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, seja no governo federal, estadual, nos municípios, seja nas empresas, nas escolas, na faculdade, na sociedade civil. Todos nós temos essa responsabilidade nessa geração, porque é o pedido que a gente tem que dar resposta para o que a gente vive no mundo. Dito isso, o governo do estado tem um papel gigantesco. Aqui no estado a gente pode fazer muita coisa para lidar na construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, em lidar com as mudanças climáticas. E vou dar alguns exemplos aqui. A gente está falando de reflorestamento, de garantir que o Código Florestal seja implementado, que a gente preserve as nossas nascentes, que a gente consiga criar um sistema de adaptação às mudanças climáticas, um fundo para quando tiver desastres anunciados, como foi no Litoral Norte, a gente tenha de recursos, a gente tenha um projeto, a gente tenha um plano, a gente consiga evacuar as pessoas, a gente não tenha pessoas morando em áreas de risco, a gente entenda como que a gente vai apoiar a agricultura com as mudanças climáticas. Então, o Estado tem muito para fazer e a gente trabalha muito para dar a nossa contribuição nesse papel. Um dos projetos, inclusive, que deve vir para cá é a questão daquela PEC, ainda a gente não tem muitos detalhes, mas de tirar ali os 5%, né, o que tem sido dito é isso, vai tirar 5% de recursos obrigatórios em educação e passar para a saúde. Então, como que você vê essa possibilidade desse projeto? Bom, de novo, ninguém é contra de mais dinheiro para a saúde. Todo mundo que se propõe a entender as políticas públicas e os serviços públicos entende como que a gente precisa de mais dinheiro para a saúde. Quando você entra num hospital, quando você entra no hospital de ponta, o INCOR aqui em São Paulo, ou numa UBS, na periferia mais distante, você vê que precisa de mais recursos. É legítimo o esforço de buscar mais recursos para a saúde, é muito importante. Agora, também não precisa ser da educação, né? Tem tanta coisa que o governo gasta mal, gasta em propaganda, gasta em coisas que poderiam ser redirecionadas à saúde, que seria melhor do que tirar dinheiro da educação
que tem que ser uma das nossas principais prioridades. Então, acho que vai ser uma discussão intensa também, não vai ser fácil, mas aqui a gente tem, na verdade, uma discussão mais técnica de fundo, porque aqui a gente fala que a Constituição do Estado obriga 30% do gasto em educação. Mas, na realidade, a gente nunca gastou 30% em educação. O Estado não gasta, ele não tenta, ele não faz esse gasto. Então, também a gente não pode ficar pegado a uma letra que não se traduz na realidade. E acho que essa discussão que a gente vai fazer e vai, inclusive, questionar por que a gente não está gastando mais em educação. Tá tudo bem? Não está precisando de dinheiro? Então, tem dos dois lados aí. Todo ano a gente faz. Tanto a questão da primeira infância. E por quê? Porque é a forma mais inteligente que a gente tem de quebrar o ciclo da pobreza e da desigualdade social. Quando a gente investe nessa fase do desenvolvimento, essas crianças vão ter melhor aproveitamento na escola, melhor aproveitamento de saúde, vão ter vidas mais produtivas, vidas mais plenas, menos incidência com violência. Então, isso são estudos no mundo inteiro que mostram a importância da gente investir na primeira infância. E a gente quer colocar lugar de criança e tem que ser no orçamento. Bom, inclusive, recentemente teve esse lançamento, né, da Frente Parlamentar também pela Primeira Infância. Então, o mandato também é muito forte, não só na questão ambiental, como também nessa questão da primeira infância, como você falou, que tem essa prioridade aí do PPA. Quais são as atividades previstas aí para frente? Então, explicar um pouquinho também essa importância de focar na primeira infância. Você falou que é uma forma aí de quebrar o ciclo de pobreza. Então, quais devem ser as atenções voltadas para essas crianças e as políticas voltadas para elas? A atenção tem que começar antes da criança nascer. Para começar com planejamento familiar, ajudando as famílias realmente a se planejarem para terem filhos, ajudando a reduzir gravidez na adolescência. Isso tudo ajuda a criar um programa de primeira infância mais potente, porque realmente a gente dá estrutura para essa criança nascer. A gente apoiar essa mãe em todo o período de pré-natal. A gente se perguntou do planejamento da frente, uma das coisas que a gente quer fazer esse ano é um grande programa para redução de mortalidade materna. Esse é um dos piores indicadores de saúde do Brasil em relação ao mundo. A gente ainda tem muito alto o indicador de mortalidade materna, que é por falta de pré-natal de qualidade. Então, começa o programa de primeira infância olhando para essa mãe, olhando para essa família, criando o apoio necessário e o pré-natal adequado. E daí é intersetorial. Quando essa criança nasce, como que a gente coloca a saúde para dar a melhor atenção possível, a assistência social para garantir que essa família tenha as condições para criar essa criança, a gente coloca a educação para garantir que ela tenha e saiba como desenvolver essa criança da perspectiva do aprendizado, que tenha a creche e que a creche seja de qualidade. São uma política pública intersetorial, mas que muda realidades. Bom, você também faz parte da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Qual que foi o foco desse primeiro momento de atuação? A comissão trabalhou bastante até, a gente teve um foco importante que foi na competência da comissão de escutar e receber todos os ouvidores das universidades estaduais. Então, ouvidores não, os reitores. Então, o reitor da USP, o reitor da Unesp, o reitor da Unicamp, o reitor da Unesp prestam contas e é o momento deles serem sabatinados por essa casa. É muito dinheiro do Estado e é um dinheiro muito importante que traz um resultado fantástico para o nosso desenvolvimento e a gente tem esse papel de cobrar e entender como que esse dinheiro está sendo gasto, como que a gente tem as nossas universidades sendo mais acessíveis, inclusivas, mais conectadas com os problemas do Estado. A nossa equipe até ouviu o presidente da comissão, o deputado Mauro Bragato, do PSDB, ele falou um pouquinho já que já tem uma agenda aí de convocações de especialistas aí no setor. Deve trazer alguma questão específica para que seja debatido? Sim, a gente tem avaliado bastante isso. E tem uma questão importante que é a própria reforma tributária. A reforma tributária aprovada no Congresso Nacional tem um impacto direto no financiamento das nossas universidades paulistas, porque hoje elas recebem uma porcentagem do ICMS. Com a reforma tributária aprovada na Câmara, agora em discussão no Senado, o ICMS deixa de existir. Como é que vai ser o financiamento delas? Então, a gente quer puxar isso também pela comissão e entender como a comissão pode estar cada vez mais a serviço da nossa população. Aproveitando até esse gancho, como é que você viu a reforma tributária? Bom, tem essa já questão que vocês pretendem colocar justamente onde que vai sair o financiamento. Então, pelo que foi aprovado ali, pelo que está sendo discutido, o que você olha é que pode ter um prejuízo aqui para a educação? Não é uma questão de prejuízo, é uma questão de precisa recombinar. Porque se não vai ter o ICMS, qual vai ser a porcentagem dentro
da parte dos recursos que vêm para o Estado que irão para as universidades. Qual é a proposta que a gente tem para isso? Eu acho que não necessariamente a gente perde, mas a gente precisa fazer essa discussão e precisa ter uma solução para que, de fato, esse financiamento e essa autonomia universitária estejam preservados. Em relação à reforma tributária, eu achei que foi a melhor reforma possível. Todo mundo queria uma reforma diferente, todo mundo queria uma reforma melhor, mas foi a que foi possível versus o que a gente tinha. Hoje o nosso sistema tributário é tão ruim, mas é tão ruim que qualquer avanço é muito melhor para o país, para o crescimento do país, e isso a gente precisa celebrar. Bom, a gente teve também uma questão aqui em São Paulo, né, que está sendo muito falada, essas operações policiais no litoral, aqui no Guarujá. Você tem até um projeto de saúde mental dos policiais, é uma questão que acabou sendo levantada por alguns especialistas. Como é que é esse projeto? Eu sei que está em tramitação aqui e seria importante nesse caso específico aí que a gente está discutindo no Guarujá? Nesse caso específico, eu não acho que é uma questão de saúde mental, eu acho que é uma questão de visão política e de visão de segurança pública, que, na minha opinião, está equivocada. Está criminalmente equivocada. Não é possível a gente respaldar nenhuma operação que assassine e torture pessoas. O papel do Estado não é esse. O papel do Estado é que a gente realmente cuide da segurança, combata o crime, e se tem um crime que a gente leve para a justiça para que ele seja de fato julgado. A polícia não julga. A polícia não pode julgar. Ela não tem essa competência. E ela, principalmente, não mata, não extermina. Então, a gente precisa combater a letalidade policial. É inaceitável a gente ter qualquer operação contra o povo pobre, negro, periférico, que no final do dia é dessas pessoas que a gente está falando. A gente vem trabalhando nessa frente de redução de apoio da letalidade policial, com várias iniciativas, pelo Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes. A gente apoia o Rede Apoia, que é uma iniciativa da Defensoria Pública, em apoiar as famílias de pessoas mortas pela força policial. Não dá para a gente achar que está tudo bem. Não está tudo bem. O podcast da Lesp vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais e no Spotify. Até o próximo!